Amigas e amigos, este prende e solta que se estabeleceu no Brasil encerra lições importantíssimas. Em primeiro lugar, é preciso constatar que estas prisões no espectro da Operação Lava Jato são injustificáveis. Consequentemente, isso dá instrumento jurídico legal para o Gilmar Mendes, que é da outra facção do golpe, soltar quem ele bem entende de acordo com as suas conveniências. Enquanto isso, tem os presos políticos nas masmorras do Sérgio Moro, moedas de troca da indústria da delação premiada, da indústria da maracutaia lá, sem perspectiva de resolver os seus problemas, sem respeito ao Estado Democrático de Direito, sem respeito à Constituição, aos códigos democráticos, aos direitos humanos, estão lá. Ou fazem delação ou ficam lá por tempo indefinido, de acordo com as conveniências do jogo da indústria da negociata, da indústria da maracutaia, da indústria da delação premiada do Sérgio Moro, né, do espectro da Operação Lava Jato, para ser mais precisa, que tem o Sérgio Moro no seu vértice. É isso, né? A lógica deles é essa, lógica de classe, lógica ideológica. Aí a gente entende claramente isso, a ideologia desta gente, os interesses de classe dessa gente. Não é à toa que eles vivem aí na lama. Tem casos mais recentes aí que eu quero comentar que eu acho que ainda não foi dado o destaque suficiente para a gravidade que eles representam. São esses conluios, né? Eles estão sempre juntos, nessa patotinha, em todas as operações de maracutaias eles estão juntos. O Álvaro Dias agora aparece aí. O Álvaro Dias sempre foi, esse senador lá do Paraná, sempre foi envolvido com esta laia. Desde do roubo de Maringá, que estava lá o Sérgio Moro trabalhando como estagiário do Irivaldo Souza, tributarista condenado no caso do roubo. Depois o Irivaldo Souza fez um ato político agora recente que o Sérgio Moro foi lá, um ato de apoio ao Sérgio Moro. Agora o Álvaro Dias aparece aí junto com a Rosângela Moura, essa é a outra que está sempre aí aparecendo em rolos, né, fazendo este projeto de lei aí para as APAES. O esquema das APAES. Observem que eles estão sempre juntos fazendo as suas maracutaias. E o Álvaro Dias agora articula o lançamento do Deltan Dallagnol, consequentemente tem toda a turma da Lava Jato, Sérgio Moro no meio, articulando a candidatura do Deltan Dallagnol como senador na chapa do Álvaro Dias. Olha aí como é uma panela, né, uma patota. É isso, tem uma frase do Anatole France que ele disse o seguinte: a lei na sua majestade proíbe tanto aos ricos quanto aos pobres roubar um pão ou dormir embaixo das pontes. A questão da lei, né, a questão da legalidade, da democracia. Essa gente, essa classe dominante, é aquela classe dominante histórica que eu tenho falado aqui, que vem lá daqueles 15 desbravadores, né, que chegaram aqui, cada um com uma capitania hereditária à sua disposição, e que desde então, né, impõe como ideologia a visão de que a riqueza como fruto de algo escuso é uma coisa natural. Rico não teme a lei, né? Ou ele passa por cima, passa por baixo, ou simplesmente procura outros recursos para burlar a lei, mas nunca se detém na fronteira do direito. Não é por outro motivo que os ricos brasileiros são vistos como usurpadores, gente mau caráter. Isso está no imaginário brasileiro, do povo brasileiro. São pessoas que não precisam trabalhar para chegar lá, que têm ligações escusas com o poder, que não precisam cumprir as leis e jogar pelas regras como todos os outros. Eles têm as leis próprias deles. Nós estamos vendo que a Operação Lava Jato é exatamente isso. Tem o seu mundo próprio, as suas regras próprias, as suas leis próprias. Não seguem a lei como os outros, eles mesmos falam isso. Tem aí esses casos e mais casos. Falei agora recentemente desse caso aí dos recibos dos aluguéis desse apartamento que eles acusam o ex-presidente Lula. O caso desses prêmios do Sérgio Moro, que é uma outra coisa que eu também venho observando isso já há algum tempo. Está lá uma lista deles no perfil fake dele no Facebook. As palestras do Deltan Dallagnol, os livros do Deltan Dallagnol, as palestras do Sérgio Moro. O Sérgio Moro disse que não recebe por palestra, no caso da Petrobras, ele falou isso. Mas a Petrobras pagou diárias, pagou não sei mais o que lá para ele. Quer dizer, tem licitude, tem legalidade nisso? A mesma coisa das aulas que ele está dando lá na PUC do Rio Grande do Sul, que eu perguntei, fiz a pergunta oficialmente, que eles sonegaram a informação. Estão escondendo o quê? O que essa gente esconde tanto? É isso, né? Quando a gente questiona eles, automaticamente a reação é de ódio, né? De ataques. Que é o caso, por exemplo, eu publiquei lá no perfil da PUC do Rio Grande do Sul as perguntas que eu fiz, a resposta veio imediatamente dos adeptos aí da Operação Lava Jato, né? O baixo nível intelectual. É isso, né? E aí essa gente vai fazendo as coisas do jeito que eles bem entendem, de acordo com seus interesses.
né? Querem fazer os brasileiros acreditar que está tudo normal nas suas relações com o chamado povão. Não está. Na verdade, a situação entre uns e outros talvez esteja em seu pior momento, e pelo rumo que a coisa vai tomando, parece destinar a piorar cada vez mais. Porque são evidentes as conspirações que eles estão fazendo aí para eleger os seus candidatos nas eleições de 2018. É por isso, e por nenhuma outra razão, que a mídia insiste em mostrar um panorama tão negativo do Brasil governado pelos ex-presidentes Lula e Dilma. A ideia é impor a impressão de que existiu corrupção sistêmica, como diz o Sérgio Moro, aí quase todo dia ou todo dia, desordem, incompetência incuráveis, essa verborragia que eles usam muito aí, para tentar destruir o legado do ex-presidente Lula, já comentei aqui também. É isso, em lugar da crítica construtiva, o que se vê é um panorama de ruínas, baseado em mentiras, falsificações, proselitismos. É isso, e quando há contestações, a reação é de ódio, né? Como é esse caso que eu citei aqui, dessa sonegação da informação lá da PUC do Rio Grande do Sul, nas aulas do juiz Sérgio Moro. Na verdade, fica difícil entender como essa gente consegue ao mesmo tempo denunciar a malvadeza, que tem um bem contra o mal, não é isso? Denuncia as malvadezas dos corruptos, dos incompetentes, e ao mesmo tempo estão dirigindo um movimento infestado de corruptos e incompetentes. Mas essa questão, né? Isso não é para entender mesmo, o problema é outro. Né? O discurso conservador ele não é aberto, porque se fosse aberto causaria arrepios. A elite brasileira não adota desde sempre a democracia como mola mestra da sociedade, a transparência, né? A ética, e também não assume ou honra compromissos entre os participantes do jogo democrático, porque faz parte da lógica da estrutura social brasileira, da divisão de classes. Pobre é pobre, rico é rico, né? Cada um no seu universo. A Zona Sul carioca ignora a Zona Norte. Os paulistanos dos jardins não se sentem conterrâneos dos habitantes das periferias da cidade. A elite brasileira acredita só ter direitos. A direita só existe para defender os seus privilégios, tem dito aqui. Daí o fato do Brasil ter um longo histórico de instabilidade política. Ao longo do último século, por exemplo, só teve um presidente que recebeu o poder das urnas e entregou o poder para outro, né, eleito também, que foi o Arthur Bernardes em 1922. Ou seja, o conceito de democracia como governo do povo ganhou o significado de resistência à corrupção e às deformações sociais dos regimes da direita. A virtude da igualdade apenas no plano jurídico e da economia guiada pela mão invisível do mercado, como eles dizem, limites deles, esse é o limite deles, do chamado país justo, que eles tanto falam, né, que eles tanto defendem. Na verdade, não passa de palavras ocas. É isso, né? A direita brasileira, ela se formou assim. É importante a gente compreender sempre por esse ponto de vista das raízes da formação do Brasil. Eu falo sempre aqui dos explicadores do Brasil. Em 1808, o Hipólito da Costa, que foi o fundador do primeiro jornal brasileiro, o Jornal Brasiliense, né, que foi o ano que surgiu a imprensa no Brasil, ele dizia: ninguém deseja mais do que nós, eles, né, a direita, as reformas úteis, mas ninguém se aborrece mais do que nós que essas reformas sejam feitas pelo povo. É isso, eu falo aqui dos editoriais, dos jornalões, sempre disse isso aqui, que os editoriais são as balizas para a gente entender a ideologia dessa gente. Não é à toa que todo dia, conforme eu disse aqui no vídeo passado, todo dia tem um editorial atacando o Lula, o PT, a esquerda, né, o legado dos governos Lula e Dilma. Isso vem, no caso do jornal Estado de São Paulo, isso é uma tradição mais antiga, que é o jornal mais antigo ainda em circulação no país, né? Eu recuperei aqui o caso da chamada Revolução Constitucionalista de 1932. É que, na verdade, foi uma contra-revolução de 1930. E quem liderou esta revolução, que foi um movimento basicamente paulista, aqui do Estado de São Paulo, quem liderou, o líder civil desta Revolução Constitucionalista era o dono do jornal Estado de São Paulo, Júlio de Mesquita Filho. É que ele disse, né, que o império da lei e da justiça só poderá ser restabelecido no dia em que São Paulo voltar à sua condição de líder insubstituível da nação. É isso, né? Aí ele discursou lá da sacada do seu jornal, né, do prédio do jornal Estado de São Paulo, né, defendendo essas ideias, né, ele dizia: anulada a autonomia de São Paulo por meio da revolução liderada por Getúlio Vargas, a Revolução de 1930, o Brasil se transformou num vasto deserto de homens e de ideias. Ou seja,
a dominação tradicional da República Velha, né, a chamada República Café com Leite, que era aquele revezamento das elites de São Paulo e de Minas Gerais, né, que foi rompida com a Revolução de 1930, quer dizer, a consolidação do regime burguês no Brasil se deu com a Revolução de 30, consequentemente mexeu naquela lógica deles, que é essa lógica que eles procuram restabelecer agora com o golpe. Esses editoriais do Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, atacando Lula, tem muito disso. Tem muito disso, dessa elite, da ideologia desta direita, né, do que disse tanto o Hipólito da Costa quanto o Júlio de Mesquita Filho no episódio da Contra-Revolução de 1932. É isso. O resumo da ópera é exatamente esse aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço. Até a próxima.